Olá, meus amigos! Chegamos em mais um Café com Marcelo, hoje trabalhando o tema jornalismo e democracia. Eu convido você a um café, vai lá rapidinho esquentar, coar o seu café, que eu daqui a pouquinho eu tô de volta para que a gente possa ter mais um Café com Marcelo, com muito conteúdo e, claro, com muitas reflexões. Daqui a pouquinho eu tô de volta. É isso aí, chegamos em mais um Café com Marcelo, hoje discutindo o tema jornalismo e democracia. E eu abro o programa de hoje fazendo homenagem a Clovis Rossi, esse sensacional jornalista que, independente do veículo que ele trabalhou ou trabalhava, ele sempre foi independente, crítico, com um texto sensacional e, claro, deixou um legado incrível para toda a sociedade brasileira. Foi um dos maiores correspondentes que nós tivemos, fazendo coberturas sensacionais, e hoje, trabalhando o tema jornalismo e democracia, nada melhor do que homenagear esse grandioso Clovis Rossi. Fica aqui registrado no Café com Marcelo a nossa homenagem a esse grandioso cidadão brasileiro, Clovis Rossi. Bem, então vamos lá. Vocês devem estar perguntando por que trabalhar o tema jornalismo e democracia. Eu começo dizendo o seguinte: primeiro, não há democracia se nós não tivermos uma imprensa livre. A imprensa, ela é o grande bastião da democracia. O jornalismo, ele é o cão de guarda da democracia. É aquele que vai normatizar uma sociedade, e quando você percebe que a democracia ela está entrando em crise, observem que tem uma relação direta com a ideia da repressão ou censura em relação aos órgãos de imprensa. Mas você deve estar pensando o seguinte: mas Marcelo, não tem órgãos de imprensa que são tendenciosos ou que atendem o interesse A, B, C ou D? Claro, nós não vamos ser inocentes aqui. Nós sabemos que tem algumas linhas editoriais, tem algumas agências que acabam atendendo interesses políticos, interesses econômicos, mas isso não significa que nós temos que abrir mão do jornalismo, abrir mão da independência do jornalista, dos veículos que são críticos, que são totalmente livres de qualquer tipo de influência, porque esses agentes, esses jornalistas, repórteres, eles têm um papel fundamental na sociedade, através de denúncias, através de reportagens investigativas, através de buscas de informação, através de buscas de informação com credibilidade, que vai trazer para a sociedade uma visão mais ampla, uma visão mais importante daquilo que a história, daquilo que o fato está nos mostrando. Então eu quero deixar bem claro para vocês que o tema de hoje é uma bandeira que se levanta da importância da comunicação social, da importância do jornalismo, desse profissional da área, né, que trabalha todos os dias para trazer para você uma informação de qualidade, de credibilidade
e que possa sim transformar uma sociedade. Existem várias áreas fundamentais para que a democracia ela consiga ser eficiente, que ela consiga ser verdadeira. E uma dessas áreas, sem nenhuma dúvida, é o jornalismo. Eu volto no segundo bloco para a gente poder aprofundar o nosso programa de hoje e, claro, não esquecendo de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você apoiar o nosso projeto, você curtir os nossos vídeos e, claro, assistir os vídeos anteriores. Eu já volto, rapidinho, vai esquentar seu café. É isso aí, voltamos com o segundo bloco do Café com Marcelo dessa semana, hoje discutindo jornalismo e democracia. Olha, em alguns países, se vocês estudarem, buscarem essas informações, vocês vão perceber que há um alto grau de violência contra jornalistas. Inclusive o México, infelizmente, é um dos países que traz estatísticas gigantescas de violência contra jornalistas, porque eles têm um papel de denúncia, um papel de levar à sociedade uma série de informações que mostram uma realidade muito dura de corrupção em vários meios. No meio político, no meio empresarial, no meio individual, em relação às relações humanas, e essas pessoas acabam virando alvo desses grupos criminosos, virando alvo dessas instituições que acabam usando da corrupção para levar vantagem. Então, os jornalistas que estão espalhados pelo mundo, sofrendo essas perseguições, na verdade, eles estão lutando, essas pessoas estão lutando pela manutenção da democracia. Uma outra coisa fundamental também, nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Se eu começar a citar nomes aqui, eu vou ser injusto porque eu vou deixar muitos de fora, mas nós temos vários jornalistas que lutam, né, diariamente para trazer informação para nós, trazer informação com confiabilidade para que a gente possa ler um jornal, seja ele digital, impresso, ou a gente acessar uma agência de informação, ou a gente assistir um telejornal, ou até mesmo a gente ler um blog, ou quantas agências alternativas independentes nós temos, né? Jornalistas independentes que também trabalham, inclusive como freelance, trabalhando informações, investigando questões. Se vocês observarem, nos últimos 20 anos aqui no Brasil, quantas denúncias elas viraram processo, inclusive criminal, e que foi produzido inicialmente por jornalistas investigativos que levaram à tona informações sobre corrupção, sobre o meio político, sobre o meio empresarial. Haja vista os últimos processos que nós estamos acompanhando, né, contra políticos e empresários, que teve na sua origem investigações jornalísticas, o papel da imprensa para a manutenção da democracia é algo fundamental para que a gente consiga manter uma sociedade minimamente confiável e, claro, que traga o conceito literal, teórico da democracia de uma forma mais integral. É muito importante nós, como brasileiros, principalmente no momento que nós estamos vivendo, sabendo, claro, separar o joio do trigo, mas a gente buscar informações que tenha minimamente conceitos, conteúdo de qualidade e, o mais importante, confiável. Por isso que nós, inclusive, homenageamos no início do programa o jornalista Clóvis Rossi, porque ele foi um desses grandes jornalistas que, quando você lia, quando você tinha contato com aquilo que ele produzia, você sabia que aquilo tinha sido checado várias vezes, que aquilo tinha sido visto várias vezes, né? Ou seja, tinha sido pesquisado, as fontes eram confiáveis, um jornalista muito sério. Então nós precisamos construir uma sociedade
onde haja sempre uma imprensa livre, uma imprensa podendo trabalhar, né? E sem limites no sentido de buscar informação, acesso à informação, porque um país que veta acesso à informação não é um país democrático, né? Não é um país livre. Então nós temos uma distância muito grande, né, entre um país democrático e um país que se diz democrático, mas vai cercear o direito à informação. Bem, estamos indo para o labirinto das ideias para que a gente possa concluir o programa de hoje, que está falando sobre jornalismo e democracia. Muito bem, chegamos no labirinto das ideias. E hoje eu, trabalhando a questão do jornalismo, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu já comentei isso no primeiro bloco, mas eu quero que isso fique muito frisado. Em qualquer regime, e principalmente naquele que a gente está discutindo aqui, que é o regime democrático, o sistema democrático, ele possui vários sintomas quando a gente percebe que a democracia ela está sendo fragilizada ou ela está em crise. Um dos primeiros sintomas de uma sociedade em crise, no sentido de construção democrática, é o cerceamento da imprensa, ou seja, a censura. Um outro ponto fundamental onde se discute a fragilidade da democracia é a crise na educação. Só que não é a pauta de hoje, eu não vou entrar profundamente nessa questão. Então eu vou voltar à questão do jornalismo. Enfim, resumindo, a partir do momento que eu compreendo que a imprensa ela não está gozando dos seus direitos plenos de exercer a sua função, é o momento que eu começo a me preocupar e perceber que algo está errado, que algo está fora do lugar e que a democracia está vivendo um momento de fragilidade. Então, diante disso, eu percebo que um país que possui uma imprensa livre, uma imprensa com direitos assistidos, que o profissional da área da comunicação, o profissional da área da imprensa, ele tem total liberdade para poder trabalhar e discutir, investigar, apurar e checar com liberdade o seu foco de trabalho, o seu foco de pesquisa, o seu foco de informação, sem dúvida nenhuma, eu vou ter uma sociedade fragilizada, porque, como eu disse lá no início, aquele que vigia a democracia, aquele que mantém a democracia, o bastião da democracia, ele está sendo cerceado do seu direito de trabalho. Então, diante disso, eu quero frisar aqui no Labirinto das Ideias a ideia de que, para a manutenção da democracia de um país, é necessário fundamentalmente uma imprensa livre. E não só pensar em imprensa livre, mas nós, como cidadãos críticos e conscientes, cobrar também dos veículos de informação que eles sejam livres, que eles não tenham no popular rabo preso com nenhuma instituição econômica, nenhum viés político, porque a imprensa ela tem que ser livre. E se eu sou consumidor de informação, eu tenho que ter critério de consumo. E eu posso trocar de agência de informação. Então procure, seja crítico, procure agências que você percebe que é livre, que não tem o famoso rabo preso, que não está atendendo interesses. Né? E para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa se politizar, para isso a gente precisa buscar informação. Agora, olha como que uma coisa está conectada à outra. O processo de politização, ele também passa pelo viés da imprensa livre. Porque quando eu tenho uma imprensa livre, uma imprensa com credibilidade, que é o grande ponto do sucesso de um veículo de informação, é a credibilidade. Quando eu tenho isso, eu começo a me politizar cada vez mais, quando eu tenho acesso a informações de qualidade e, claro, informações que tenha uma fidelidade muito próxima da realidade, daquilo que é fato. Então, resumindo, meus amigos, hoje, mais do que nunca,
Nós, em nosso país, nós temos que lutar pela liberdade de imprensa. Nós temos que lutar para que haja liberdade de expressão. O problema não é a liberdade de expressão, é o fanatismo. Nós temos que ter, sem nenhuma dúvida, uma opinião construída. Só que a opinião ela é feita para se discutir, para debater, com bastante paciência, tranquilidade, com bastante temperança. Nós só podemos crescer a partir do momento que a gente consegue escutar o outro, avaliar as ideias do outro, pensar as ideias do outro. E quando eu tenho uma imprensa livre, eu vou ter acesso a muita informação, eu vou ter acesso a muitas falas, a muitos diálogos, a muitos conceitos diferentes, inclusive daqueles que eu acredito. Então, crescer intelectualmente passa literalmente pela capacidade de ouvir. É fundamental ouvir para que haja efetivamente crescimento intelectual. Então, eu fecho o programa de hoje, eu fecho o café dizendo a vocês: há uma necessidade objetiva de manter a imprensa livre, um jornalismo eficiente para que haja democracia. Se você quer viver num país democrático, lute por uma imprensa livre, porque esse é o caminho, é um dos caminhos para que a gente possa ter desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento humano num determinado país. Bem, meus amigos, fica aqui o grande abraço do Marcelo Lambert a todos vocês que acompanham o nosso projeto e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Não se esqueça de visitar os outros vídeos, né? E clicar lá no like. Parece bobeira, mas não é, gente. É importante isso para a manutenção do nosso canal. Eu conto com você que assiste os nossos vídeos. Fica aqui um grande abraço e muita luz do programa Café com Marcelo.